O maníaco do parque, nome pelo qual ficou conhecido Francisco de Assis Pereira, aterrorizou São Paulo na década de 1990. Suas ações violentas e perturbadoras deixaram cicatrizes profundas na sociedade, não apenas pelas vidas que ceifou, mas também pela forma fria e meticulosa com que agia. Seu modus operandi e personalidade eram a personificação do mal que se camufla sob uma fachada normal. Alguém que poderia facilmente se passar despercebido entre nós, mas que carregava uma mente perversa e sádica. Francisco de Assis Pereira nasceu em Guaraci, interior de São Paulo, em 1967. Desde cedo, apresentou sinais de distúrbios comportamentais, embora nada que pudesse prever o horror que viria a protagonizar. Ele era um homem de fala mansa, aparência comum, que trabalhava como motoboy. Porém, sua verdadeira face começou a se revelar em 1997, quando uma série de assassinatos brutais aconteceu no Parque do Estado, uma extensa área verde na zona sul de São Paulo. O maníaco do parque abordava suas vítimas de forma calculada, fria e sem despertar suspeitas. Ele costumava se aproximar de mulheres jovens, atraentes e sonhadoras, prometendo a elas oportunidades como modelo. Fingindo ser um fotógrafo de moda, Francisco usava sua lábia persuasiva para convencer essas mulheres a acompanhá-lo ao parque, um local afastado onde, supostamente, realizaria ensaios fotográficos. Uma vez no parque, a máscara de cordialidade e charme de Francisco caía. Ele revelava sua verdadeira natureza, um predador sem escrúpulos. Suas vítimas eram levadas para locais isolados, afastados da vista de qualquer pessoa. Era ali, na escuridão e no silêncio perturbador do parque, que ele libertava seu impulso assassino. Francisco as estuprava, violentava de forma cruel e, em seguida, tirava suas vidas. Muitas vezes, os corpos eram deixados em posições grotescas, o que sugeria um desejo de humilhação e poder sobre as vítimas, como se o ato de matar não fosse suficiente para saciar sua sede de controle e dominação. Foram pelo menos 9 mortes confirmadas, mas acredita-se que o número real de vítimas pode ser ainda maior. Cada assassinato foi marcado por uma brutalidade extrema, mostrando que Francisco não apenas desejava matar, mas também causar sofrimento prolongado. As autópsias revelaram que algumas das mulheres foram torturadas antes de serem estranguladas. A forma como ele dispunha os corpos, jogados como se fossem lixo, mostrava o completo desprezo que tinha pelas vidas que destruía. O mais aterrorizante de tudo isso era a personalidade de Francisco. À primeira vista, ele era o retrato de alguém comum, um homem que não despertava suspeitas, que trabalhava, tinha amigos e interagia com a sociedade. Esse contraste entre o homem normal e o monstro por trás das mortes é o que mais assusta. Ele não era um maníaco descontrolado, mas sim um predador meticuloso que planejava cada um de seus ataques com frieza e precisão. Suas vítimas, confiando em sua fachada de fotógrafo simpático, jamais imaginavam o destino horrível que as aguardava. Em entrevistas após sua captura, Francisco de Assis Pereira mostrou pouca ou nenhuma emoção. A falta de arrependimento em suas palavras e expressões chocou a sociedade. Ele tentou, em alguns momentos, atribuir suas ações a um impulso que dizia não conseguir controlar,
mencionando uma voz interior que o impelia a matar. No entanto, especialistas em psicologia criminal logo perceberam que isso era parte de uma tentativa de minimizar sua responsabilidade. Francisco sabia muito bem o que estava fazendo. Sua manipulação e controle sobre as vítimas mostravam um entendimento claro de suas ações e do prazer doentio que sentia ao torturar e matar. O perfil psicológico de Francisco revelou um homem com traços de psicopatia e sadismo. Alguém que via as mulheres não como seres humanos, mas como objetos para satisfazer seus desejos mais sombrios. Ele era incapaz de sentir empatia ou remorso, características típicas de um psicopata. O que diferenciava Francisco de outros serial killers era a sua capacidade de camuflagem. Ele era extremamente manipulador, sabia como ganhar a confiança de suas vítimas, usando charme e carismas falsos para esconder suas intenções macabras. O caso do maníaco do parque também levantou questões importantes sobre a segurança pública e a vulnerabilidade de certas classes sociais. Suas vítimas, em sua maioria, eram mulheres jovens que estavam em busca de oportunidades, que acreditavam em sua promessa de uma carreira no mundo da moda. Francisco usou os sonhos e aspirações dessas mulheres como isca para conduzi-las à morte, o que acrescenta uma camada ainda mais trágica a seus crimes. Quando finalmente foi preso, em julho de 1998, Francisco foi condenado a 268 anos de prisão por seus crimes. Sua captura trouxe alívio, mas também deixou um rastro de horror e indignação. Ele havia conseguido enganar não apenas suas vítimas, mas também toda a sociedade, escondendo sua verdadeira face por tempo suficiente para tirar a vida de diversas mulheres. O Maníaco do Parque permanece um dos casos mais sombrios e perturbadores da história criminal do Brasil. Não apenas pelos assassinatos brutais, mas pela lição aterrorizante de que o mal pode se esconder nas formas mais inesperadas. Francisco de Assis Pereira não era um monstro na aparência, ele era um monstro na alma. Sua capacidade de enganar e manipular, aliada à sua brutalidade e frieza, fazem dele uma das criaturas mais temidas e odiadas da história recente do país. A história de Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, é uma lembrança cruel de que o perigo pode estar onde menos esperamos e que as aparências podem ser extremamente enganosas. Ele manipulou sonhos e destruiu vidas com uma crueldade que desafia a compreensão humana, deixando um legado de horror e uma marca indelével na memória coletiva da sociedade brasileira.